Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Burgo e estou aqui para gravar mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem. Especial do mês de dezembro e com um convidado muito especial, que eu sou muito fã dele e tive a honra de conhecer hoje ele pessoalmente. Estou muito animado para esse episódio. Então, vamos lá, sem muitas milongas, podcast Dormir Faz Bem, especial mês de dezembro. Primeiro, antes de apresentar o convidado, eu queria agradecer uma pessoa que fez essa ponte, Marquinho Quinho, aqui de Franca, e a gente deslocou, veio para cá para trazer esse convidado. O Marquinho já tem uma experiência aí longa na internet, no rádio também, até na TV, Marquinho. Também. Obrigado aí. Mário, obrigado, eu que agradeço. E primeiro quero te parabenizar, né? Não é fácil fazer, é por amor, é por paixão. Com certeza. A gente percebe pelos episódios como que você está envolvido a cada vez. Eu estou muito gratificante de participar disso aqui. Eu que te agradeço. Prazer imenso receber. E aí eu quero te dizer uma coisa, cara. Como que eu apresento esse convidado? É complicado. Porque o currículo dele é gigante. Eu já tô até tenso aqui, eu tô tremendo aqui. Para que eu possa apresentar ele. É bem mais velho do que eu, mas você pode apresentar. Ele é muito mais velho que eu. E eu gostaria de apresentar o nosso convidado mais que especial, Hélio Rubens. É uma honra bater esse papo aqui com você e tenho certeza que vai ser uma delícia. Muito obrigado, Helinho. Cristian, alegria minha estar do seu lado, estar ao lado do Quinho, a gente poder compartilhar, né, aquilo que a gente vivencia. A gente estava conversando um pouco antes, o quanto a gente preza e acredita, né, numa energia maior, superior, o quanto as coisas vão acontecendo se você está com esse astral alto. Então, assim, participar de um podcast é muito bom. Do lado de amigos se torna melhor ainda. E o seu podcast falando de coisas importantes para a nossa vida mesmo, né, cara? Aquilo que a gente vivencia. E é incrível o quanto o mundo corporativo também, o mundo saudável está linkado com o mundo esportivo, aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Então, para mim é uma alegria, é um prazer a gente estar participando. Espero que você volte outras vezes aqui em Franca para a gente aproveitar com certeza. As coisas boas de Franca. Mas você está devendo uma visita lá em Ribeirão também. Vamos também, marcado, vamos lá. Vou demais. Eu já contei para você, mas eu vou falar aqui de novo. O podcast surgiu de uma reunião que a gente teve com o Márcio Atala e ele falou dos 3 pilares da vida saudável, né? Sim. E aí são coisas que a gente leva para a vida, né? E hoje, como a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo muito, né? Esses pilares, que é alimentação saudável, atividade física, que você vai ajudar bastante a gente nesse tema, e o sono, são fundamentais para a vida, né? Fala são fundamentais, cara. Eu acredito assim, eu como atleta, eu sempre ouvi meu pai sempre dormiu muito bem. Meu pai sempre se alimentou muito bem. Meu pai nunca fumou, nunca bebeu. Então, assim, o cultivo, né, do bom sono, da boa alimentação, das coisas importantes para você estar executando da melhor forma aquilo que você tem que executar. Seja dentro da quadra ou fora dela, né? Porque o desgaste, ele existe. Hoje em dia está em alta. A saúde mental, a saúde física, Sim. a saúde do sono, assim como também está em alta a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Sim. Então, são fatores que eu acredito que fazem, que são fundamentais para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais coerente, cuidando, zelando daquilo que é importante. E eu sou um daqueles que sempre dormi muito bem. Te confesso que como jogador eu dormia melhor do que como técnico. Mas eu sempre dormi muito bem as noites aí. E eu continuo a cuidar com muita atenção do meu sono, da minha alimentação e também da minha atividade física. Legal. É sempre a primeira pergunta que eu faço, né? Vamos lá. Que era essa aí. Helinho, você dorme bem? Mas como você já respondeu, eu vou fazer uma que eu já te fiz. Te mandei no WhatsApp e você me respondeu. Lembrando o último título agora. Foi mais difícil dormir antes do jogo ou depois do título? Conta aí. Não, eu te confesso que no dia a noite que antecedeu a grande final, foram 3 jogos duríssimos seguidos lá em Singapura. E na noite que antecedeu, a gente foi num jogo do time do Telecom Bom, que é o time que foi para a final, ganhou de 50 pontos do time da China, do melhor time da Ásia. E eu saí um pouco preocupado com o nosso jogo. A minha mulher até falou comigo na hora. Falou, pô, tô te sentindo diferente, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu tô preocupado com o jogo de amanhã. Cheguei no hotel, fui assistir novamente o jogo, troquei ideia com a nossa comissão técnica, com a meu auxiliar técnico, Pablo.
alinhamos as estratégias que a gente queria alinhar, assistindo o jogo novamente. E aí eu fui pro quarto, tava cansado, dormi, mas acordei 5h15 da manhã e não conseguia dormir mais. Aí fiquei já pensando, fazendo, escrevendo, porque a gente sabia da responsabilidade, do privilégio que era estar jogando ali, né? E eu falo sempre o quanto a gente tem que enxergar a coisa copo do lado cheio. Porque você poderia falar, ai meu Deus, agora vamos jogar a final do Mundial. Como qualquer coisa na vida. Pô, agora eu tenho que ir nessa entrevista de emprego, eu tenho que fazer determinada coisa. Cara, mas que privilégio você poder fazer uma entrevista de emprego, você jogar uma final de um campeonato. Verdade. Então é você abraçar com toda a sua força e intensidade aquele desafio que está na sua frente. E aí eu tive a alegria, né, de contar com uma massa de uma população nos empurrando, nos incentivando mesmo de longe, com 16 pessoas brasileiros que estavam lá. Um desses é o Fio, que estava aqui. Tá aqui do meu lado. E tem um detalhe, né? O Elinho não colocou agora, mas tem um detalhe. Do outro lado do mundo. Então você tem fuso horário de 11 horas, 12 horas. E ele tinha acabado de chegar com a seleção brasileira também vindo de Jacarta para o Mundial. Então veio para o Brasil, ficou 7, 8 dias. Ficamos 2 semanas. 2 semanas. Uhum. Volta com mais fuso horário, sono, alimentação, Oriente. Tudo muda, né? Tudo muda. E um dos detalhes importantes, que vai muito de encontro ao que nós vamos falar, foi no dia que nós chegamos, o pessoal super cansado, a gente fazer atividades durante o dia para que eles não dormissem durante o dia, para eles terem a noite de sono. Porque isso poderia acarretar até numa lesão muscular. Então, a consciência hoje, por tudo que a gente aprendeu, pelo que a gente ouve, pelos estudos que existem, da gente ter a consciência da importância do sono, da alimentação, né, do descanso, e isso foi fundamental para que a gente pudesse estar nos adaptando da melhor forma no fuso horário e, obviamente, nos adaptando para os jogos que a gente iria ter nos horários mais estranhos do mundo. E olha só que legal isso que você falou. Tem um amigo que vai frequentemente para a China e ele falou que quando ele chega ele faz exatamente isso. Vai no hotel, coloca um tênis mais confortável e vai caminhar. Vai caminhar, vai passear. Não pode parar. Para tentar já depois se habituar. E isso que você falou, a gente conversou aqui um pouquinho antes, o sono é treino? Cara, eu acho que o sono é um bem cultivável. Legal. Eu acredito que o sono... e eu até hoje a gente conversa eu tenho 2 filhas. A minha esposa fala e eu também falo muito. Elas acordam 6 horas da manhã para ir para a escola. Elas vão dormir às 9h30 da noite, 9h15 da noite. Exato. Se elas ficarem lá, elas vão acabar dormindo às 10h30, 11 horas, 11h30 da noite. Mas se elas deitarem pelo dia corrido que elas tiveram, das 6 da manhã até as 9 da noite, com certeza é o momento que elas vão querer um descanso e, estando deitadas, elas vão cair no sono, como diz o outro. Né? Então, eu acredito que é um bem que é cultivável. A gente tem que procurar zelar pelo sono. Isso. Então, eu tô cansado, hoje eu vou dormir mais cedo, para eu acordar amanhã mais disposto. E meu pai falava, ele usava o termo, nós temos que dormir com os passarinhos. Boa. Ele falava, se você dorme com os passarinhos e acorda às 5h30, 6 horas da manhã com eles cantando, eu tenho certeza que você vai estar mais disposto pro treino do dia seguinte. E é muito isso. Claro que é difícil da gente fazer isso, mas o quanto mais a gente dormir e zelar por isso, com certeza a qualidade de vida vai ser maior. E você sabe que o adolescente ele já tem uma necessidade, é biológica isso, de ele dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Você vê que a escola nos Estados Unidos e na Europa começa mais tarde. Então é por causa devido a esse estudo que eles fizeram aí. Então, às vezes a gente fala que ele é preguiçoso, não é isso, já é meio que fisiológico dos adolescentes. Ainda mais com o tempo de tela que o adolescente fica, né? Então, o mundo hoje, com essa interação de celular, de tudo na mão, e fica difícil você controlar. Isso. Sai do celular, não sai do celular. Mas isso é outra coisa. Por exemplo, eu tenho amigos que eles vão dormir, aí eles acordam às 4 horas da manhã para ir no banheiro, fazer xixi. Pega o telefone. Pega o telefone. Não pode. Eu comecei a fazer isso. Até eu ouvi uma entrevista, não sei de quem que eu ouvi a entrevista. Talvez fosse do Atala. Ele fala muito sobre isso. O Márcio Atala falou. O Márcio Atala.
E aí eu falei, cara, não posso pegar no celular, cara. A hora que eu for no banheiro, rapidinho, volto a dormir. 4 horas da manhã, 3:30 da manhã. Então, assim, é fundamental que a gente cuide, né? Zelando por aquilo que é importante. Boa. E agora contando um pouquinho, entrando na parte da tua carreira. Como que iniciou a vida no basquete? A gente sabe. O Hélio Rubens. E a pressão de tudo isso, de ser um jogador, depois teu pai, tudo que ele foi, que ele representou. Nasceu dentro da quadra. Nasceu, Conta um pouquinho aqui, pessoal. Cara, você imagina numa cidade, né? Franca na época, eu sou de 75, devia ter 80 jovem, mil né? habitantes. Jovem. E eu, desde que eu tô no ventre da minha mãe, numa cidade pequenininha e com uma representatividade no basquete, e meu pai na seleção, capitão da seleção brasileira, então assim, vai ser bom? Vai ser jogador? Vai meter bola de 3? Mas vai conseguir, enfim. Sem pressão. Era uma pressão gigante. É menino, né, primeiro, né? Menino ou menina? Menino, porque na época não tinha exame. Não tinha exame. É verdade. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com a pressão, a superar, né, a desconfiança, superar dificuldades físicas, né? A gente teve a oportunidade de jogar junto aqui na Clínica Francana de Basquete, mas eu com 15 anos, quando eu me federei, cara, eu parecia um mascote ao lado dos meus companheiros. Então, aí eu ouvia que tinha que treinar fora de hora, eu ia treinar fora de hora. Aí meu pai sempre descansar. E meu pai, ele era tão firme. Ele não era bravo, muito pelo contrário. Mas ele era firme com esse negócio. Então, eu mesmo quando eu estava jogando no Vasco, eu já tinha 23 anos, e às vezes ele falava, pô, mas você não vai voltar para dormir? São meia-noite. Eu falei, pô, rapaz, mas amanhã não tem jogo. Ele falou, mas tem treino, então nós temos que descansar. Então, assim, sempre foram coisas que eu nasci dentro de uma quadra de basquete, mas eu fui tendo que ter uma superação gradativa, né? Dia após dia, jogo após jogo, time após time, para que eu pudesse tá ganhando credibilidade, obviamente buscando aí sonhos que eu tinha como jogador. Tem uma parte importante que você não contou. Qual é? Você foi para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos. E aí, o que mudou disso? Do Franca, só pra gente entender, fazer uma linha do tempo. Tá. Eu Franca, me federei com 15 anos. no Franca. 16, 17 anos eu joguei, só que com 17 anos eu tive um momento muito importante, porque meu time inteiro foi para um outro time que lançou na cidade, que era o Dharma Yara. E aí os 11 jogadores foram para lá, porque eles davam uma ajudinha de custo e o Franca Basquete não tinha, a gente pedia camiseta emprestada para viajar. A gente viajava de perua Kombi, na época não tinha obrigatoriedade de cinto de segurança. Então foi um momento duro, assim. Passa muito rápido, né? E aí quando o meu time foi, meu pai falou, eu falei, vou pro Dharma. Ele falou, como assim? Eu sou técnico do Franca Basquete? Por quê? Vai pro rival? Aí ele falou para mim, não, então assume o desafio, joga num time 2 anos acima do que o seu, que a gente vai ter vaga para jogar, tal. E eu assumi. E isso é legal, porque quando você assume um desafio, parece que você não, pô, será que eu vou conseguir? Eu terminei essa temporada que eu assumi esse desafio, já jogando de igual para igual, às vezes até melhor do que os meus companheiros, que eu jogava pior. Que legal. Então, assim, eu falo muito isso na palestra que eu dou. Às vezes o desafio ele vem como um desafio, mas a partir do momento que você supera esse desafio, ele abre uma porta gigantesca na sua vida, com cara. certeza. Então foi isso, e aí com 17 anos para 18 eu fui ficar 6 meses no high school americano. Isso é legal. E lá foi incrível, cara, porque a gente acordava às 5h15 da manhã, eu acordava às 5h15, ou para pegar carona, ou para o meu pai americano me levar, tirava neve da porta de casa, 6h10 começava o treino. O técnico apitava. Geralmente a gente, quando o técnico apita, você arremessa no meio da quadra, um tá jogando 1 contra 1, demora a vir e tal. Lá a gente tinha 15 segundos para colocar a bola no chão e ficar em posição de sentido. Aí você fala, mas isso é importante? Faz sentido, né? É um ato simples, colocar a bola no chão e ficar em posição de sentido. Só que esse ato, ele ressoa numa série de outros atos. Respeito à hierarquia, comprometimento, disciplina, atenção àquilo que está sendo falado e pedido o tempo todo. É a mesma coisa você chegar no escritório e tá tudo malgazarra, a mesa tudo bagunçada. Cara, ressoa em baixa produtividade. Tudo organizado, dormiu bem, comi bem, você vai naturalmente produzir mais. É fato isso. Fantástico. Então é cuidar dos detalhes que são importantes. E tudo na vida que a gente quer conquistar depende desses rituais, né? Tudo. E às vezes um ritual pequeno como esse, 15 segundos, colocar a bola no chão, ficar em pé, esperar o coach
falar é muito importante, isso faz total diferença. E às vezes a gente ouve, eu ouvia isso dos meus técnicos aqui, da disciplina, mas será? Acho que isso não vai impactar. Aí quando você vai lá e você vê... no outro país que não fala a língua, que a nata do basquete é lá, foi construído o basquete lá, você fala, caramba, cara, o que meus técnicos lá do Brasil falavam, eles têm razão. E aí você passa a dar mais valor. Então, às vezes, tem que acontecer coisas para você dar mais valor, né? Porque, às vezes, a gente não dá a atenção necessária naquilo que está sendo falado. E se você der, naturalmente, você vai estar produzindo mais. Outra coisa que você falou dessa importância do sono com as lesões, né? Dos atletas, né? Então, quando tem que eles têm um jogo até muito tarde, o treino no outro dia não é um treino de impacto, é um treino diferente. Sem contato. Como que é? O treino de contato, né, ele gera uma série de outras coisas. Então tem que ter proteção no tornozelo, o aquecimento tem que ser com alongamento completo. E quando a gente não tem uma noite bem dormida, seja por uma viagem ou um desgaste de um jogo no dia anterior, na volta de uma viagem para Franca, por exemplo, que a gente chega às 4h30 da manhã, no outro dia o treino é sem contato. Para ter a recuperação física necessária, através do sono, da alimentação, e a partir disso a gente corre menos risco de lesões. Então hoje tudo é muito interligado. Pelos estudos que são feitos, pelo conhecimento que se tem hoje, tudo é linkado. Nós vamos treinar mais forte desde que a gente tenha o descanso necessário, a alimentação necessária. E os próprios atletas cobram isso, né? Para que eles tenham uma noite mais bem dormida, para que eles tenham um tempo de descanso melhor, para que eles possam estar se alimentando melhor, seja no aeroporto ou fora do aeroporto. Tudo isso é muito cuidado. O cotidiano da casa do atleta não para. Então hoje tem atleta do Franca que tem um filho pequenininho. Outros dias tem um bebê. Sim. O Jonathan agora vai ser papai também. Então a vida não para. Então eu imagino que tudo isso seja feito uma mentalização, um entendimento familiar do cotidiano para não poder prejudicar no treino e, por consequência, no jogo também. A gente conversa muito disso. Tem esse feedback também? Tem demais. Ô, Lucas, dormiu mal, por quê? Não. Eles mesmos, por exemplo, quando eles são de férias, eles acordam de madrugada para rotar tal, o bebê. Sim. Quando eles estão em época de jogos, eles mesmos já falam para as esposas, porque eles sentem, não é que eles sabem, além deles saberem, eles sentem no outro dia. No outro dia. Então, eles já combinam, agora é época de jogo, a esposa acorda para colocar o bebê para rotar, tal, porque no outro dia ele tem que estar bem fisicamente para estar executando a função dele dentro de uma equipe. Então, assim, é um detalhe, parece que é banal, mas é muito importante. Eu falei com o Alexandre Colucci, fisioterapeuta do Botafogo, ele falou, Christian, tem dia que é assim, amanhã você vai para descansar. Não tem corridinha, não tem nada. Amanhã o teu treino é descanso. Vai descansar. O meu pai, ele sempre falou isso. Existe o treinamento visível, que você pode ir aqui no Pedrocão ou no CT do SESI, que você vai ver o treinamento nosso, mas tem o outro treinamento, que são os outros 50%, que é o treinamento invisível, que é o sono, é a boa alimentação, sabe? É você tá cuidando da parte física, do descanso, perna para cima, fisioterapia, é o treinamento invisível. Ninguém vê. Mas quem faz lá todo dia sabe da importância dele. É isso aí. Legal. É isso. Voltando lá na linha do tempo. E aí você veio dos Estados Unidos, voltou para Franca? Eu voltei para Franca. Arremessava um pouco melhor do que antes. Treinou bem lá, melhorou? Treinei bem lá. E quando eu voltei, foi outro momento de desafio. Porque gerava expectativa. Como é que voltou dos Estados Unidos? O filho do técnico. Tá bem ou não tá bem? Como é que é isso? Mas eu voltei bem. Para ser sincero, eu voltei bem. No Sub-22, eu já fui eleito melhor jogador do Sub-22. Que legal. E muitas vezes eu não entrava nem um minuto com 21 para 22 anos no time principal, profissional. E aí, numa viagem, eu lembro que nós voltamos de Limeira e eu falei pro meu pai, eu sou o melhor jogador do Sub-22, eu não entro nem um minuto. E foi uma coisa que ele falou para mim e hoje eu falo para os meus atletas. Eu posso errar ou acertar tentando te beneficiar, nunca te prejudicar. Eu acho que você ainda não está pronto para assumir uma bronca num jogo lá em Limeira com 3.000 pessoas gritando na orelha, você é jovem, você ainda não tem o conhecimento do jogo total. Então, continua trabalhando, você tem fé em Deus, você trabalha firme, você é um cara batalhador, naturalmente as coisas vão acontecer, e foram acontecendo. Então, hoje, às vezes, eu vejo jogadores ansiosos para jogar, mais jovens e tal. Cara, você está no processo. Não esqueça o propósito.
Se você não esquecer o propósito, você não vai abrir mão do Excelente. processo. E se você não abrir mão do processo, o sucesso é a chave da porta que você está buscando ali. Eu falei outro dia pro pessoal lá da equipe lá que o superpoder é o tijolinho. É o tijolinho. É isso. Todo dia. Faz o superpoder de levantar um tijolinho por dia. Por dia. Continua fazendo ele que ele vai vir lá na frente. Lá na frente, a hora que você vê, a casa tá pronta, amigão. É isso. É exatamente isso, Christian. Fantástico. E aí depois de Franca? Cara, depois de Franca, eu tive a oportunidade de, com 23 anos, eu fui convidado para ir pro Vasco. Uhum. E aí eu fui jogar no Vasco. De tanto Franca ganhar do Vasco, e aí os cariocas irritaram e foram Pegaram a Palmeiras. Vem cá. Não, mas teve 2 levas, né? De tratorada. Mas já tinha ganho bastante coisa pelo Franca aqui também. Não, a gente tinha ganho. Nós ganhamos em 98 do Vasco. Eles levaram o Demetrius, o Rogério e o Vargas. Os 3 principais, assim, os principais. Viu? É por isso que você tem que me ajudar aqui, porque daí você vai me ajudando nessa. Mas é verdade. Aí em 99, aí ficou aqui, contratou o Sandro Varejão, trouxe o Mike Higgins, o americano bom, o Valtinho, o Márcio, o Chuí, eu. Bom, levaram os 3, final de 99, Franca e Vasco. Ganhamos do Vasco. Aí levou o Sandro Varejão e eu. Aí fomos para uma Copa América na República Dominicana. Quem ganhou? Final, Franca e Vasco de novo. Ainda bem que foi lá. Na República Dominicana. Mas quando acabou, aí nós voltamos, perdemos a semifinal do Carioca. Aí o Eurico chamou meu pai. E aí ele levou meu pai, é uma história engraçada, porque ele chegou no vestiário, contratou, né, o velho Rubens e tal, ele chegou no vestiário fumando um charuto e falou, é a terceira vez que eu tô mudando de técnico em 4 anos, 5 anos, sei lá. Agora, se eu tiver que mudar, não é mais o técnico, passar bem. E saiu do vestiário. Ganhamos tudo. Ganhamos Carioca, Brasileiro, Liga Sul-Americana. Ganhamos tudo, rapaz. Caraca, funcionou, hein? Mas eu brinco que ali nós começamos a ler a cartilha do bigode. Ele não teve erro. Não teve erro. E no Vasco ganhou tudo, né? Ganhamos tudo. Foi um momento muito especial. E os times do Rio, todos fizeram boas equipes. Botafogo fez uma boa equipe, Flamengo levou a equipe praticamente do Mogi inteira, o Vasco levou a equipe do Franca inteira, e Franca se reformulou, reforçou, então virou uma competitividade gigante, né? E todo esse burburinho de levar jogador, trazer jogador e tal. Eu sei que foi um campeonato de 2000, 2001, que nós tivemos a felicidade de ganhar no Vasco. Foi uma loucura, porque foi uma competitividade gigantesca. E quando você veio a primeira vez jogando pelo Vasco aqui em Franca? Esse jogo eu tava. Cara, vou te falar que foi uma pressão diferente, hein? Foi né? Chegar no ginásio. E vou te falar mais. É uma preparação diferente também. Nós nos preparávamos porque a gente sabia da pressão que ia ser, e o torcedor francano, ele vibra muito, ele abraça demais a equipe. Então a gente tinha que preparar dobrado para poder aguentar a pressão, porque não era brincadeira. O torcedor, ele empurrava do começo ao fim, chamando, cantando, xingando. Era uma pressão brava. Eu confesso que eu prefiro jogar com a pressão a favor. Com certeza. E aí, depois teve uma passagem em Uberlândia também? Depois nós fomos para Uberlândia, de 2003 a 2005. Foi fantástico, porque nós ganhamos 2 mineiros, um brasileiro e uma Liga Sul-Americana. E depois nós voltamos novamente para Franca. E aí construímos novamente uma passagem bacana. Foi dura. O nosso rival passou a ser Brasília, que era o antigo Ponte que a gente tinha ganho. Sim. Aí em Uberlândia a gente ganhou do Ponte, no Vasco também. Depois em Brasília eles ganharam de Franca. Enfim, era uma rivalidade enorme. Mas eu falo que o esporte, cara, ele é muito importante que tenha rivalidade. É o que fomenta, cara. É o Senna e o Prost, sabe? É o Schumacher e o Rubinho Barrichello. É o Federer e o Nadal. Porque isso gera motivação, isso gera interesse, isso gera as torcidas falando, cultivando. Um ganha um pouco mais, um ganha um pouco menos. Mas o que gera isso são só coisas boas. Eu sou muito grato aos meus rivais. Quando eu fui parar de jogar, teve uma época que eu era muito rival do Nezinho. Teve uma época, né? Aí eu falei, cara, você foi muito importante para minha carreira. Pô, ali, que bom, que legal. Então, assim, eu falo que te fez ser melhor, né? Procurar ser melhor todo dia, né? Exatamente. E é uma frase, eu tenho uma frase que o pai de um amigo meu
Dr. William Vanderlei Jorge, foi um grande promotor. Ele fala, a vida só joga para ganhar. E é isso, é você enxergar que a vida só joga para ganhar. Nós estamos aqui nesse mundo para a gente melhorar como seres humanos imperfeitos que somos, como profissionais das áreas que nós trabalhamos, procurando fazer o melhor para quem está do nosso lado. Sim. Às vezes a gente troca ideia, perdemos, tô naquele... Não, pô, levanta a cabeça, vamos para a próxima, tá? Porque é isso, cara. O outro também trabalha, o seu concorrente também trabalha. E isso que é legal. Pô, quantos anos tem a Passalaco hoje? 33 anos. Pô, cara, 33 anos. A gente tava conversando disso hoje, né? Cara, é isso daí, velho. Meu pai sempre fala também. Você pega empresas que têm 15, 20 anos de serviço prestado, velho, você tem que aplaudir de pé. É fantástico. A construção disso é maravilhosa. A equipe de Franca tem mais de 50, 60 anos ininterruptos fazendo basquete. É fantástico. Nunca parou. Né? O basquete do Franca nunca teve aquele momento de falar assim, lacrou, como o Ribeirão teve com o Coque, Rio Claro, Limeira e outras grandes equipes também. Eu vim para Ribeirão em 99, eu sou de Santa Catarina, né? E o Coque tava lá, né? Ainda tava. Rivalidade. Forte, né? Fortíssimo, né? E acabou, cara. Acabou. Pentacampeão paulista. E as pessoas sempre, todo mundo me conta a história do Coque, todo mundo me fala sobre isso aí. Por que acabou, né, cara? Então, eu vejo assim, ó, Franca, eu vejo o basquete Franca como uma coisa só, a cidade. Respira basquete. Existe uma família, tem uma magia entre Franca e basquete que é muito especial, né? E você que vivenciou, veio da categoria de base, jogador, saiu, voltou, conquistou tudo por Franca. É familiar, porque isso vem com a história do vô, do Elinho, os tios. A gente vê isso, uma coisa isso mesmo. Enraizada. Você sente isso? Sabe qual que é o maior mérito do basquete Franca? E eu diria que é o maior mérito das empresas. Você pode até me falar em relação a Passalaco, que vocês trabalham. O maior mérito é o envolvimento das pessoas. Isso. As pessoas envolvidas, cara, as pessoas que se sentem valorizadas pelas instituições que elas trabalham, elas produzem mais. Muito mais. Elas produzem mais porque é prazeroso, é motivante, é afetivo, a afeição que você cria por aquilo é incrível. Então, assim, foram muitos diretores, técnicos, voluntários, abnegados que passaram e fantástico. Patrocinadores, Exato. Parceiros, que tem patrocinadores que eles passaram, a empresa fechou, eles abriram outra empresa e depois eles voltaram para estar juntos. Inclusive patrocinadores sem condições financeiras de participar, mas não deixava de mensalmente contribuir com o basquete de Franca. Nunca abandonou o Franca. Isso é a força de uma comunidade, desse envolvimento que foi fantástico. Muito legal. Eu tive a oportunidade de ficar 20 dias no Golden State Warriors antes de eu virar técnico. E lá eu vi exatamente isso. Quando eu voltei, o hoje superintendente do SESI, o Alexandre Flug, que é um cara fantástico, ele falou assim, o que você viu lá de bom? Assim? Eu falei, cara, da parte tática, algumas coisas interessantes, mas o que mais me encantou foi a parte estrutural. Aí ele falou para mim, o quê? Aí eu falei, a sala de musculação, coisas específicas para os atletas e tal. Ele falou, quais são os aparelhos? Eu falei, não sei o nome, tem que perguntar para o Douglas, que ele viu, ele sabe. Faz uma lista para mim que eu acredito que isso é fundamental. Nós vamos colocar no CT do SESI. A fisioterapia era do lado, com coisa quente, fria, os aparelhos para fazer fisioterapia. O almoxarifado vai sair dali, nós vamos colocar em tal lugar. O CT do SESI hoje é de primeiríssimo mundo. Que legal, cara. É um CT, se você for lá, você fala, cara, que prazer saber que tem um time, primeiro o time campeão do basquetebol brasileiro, que é o SESI Franca Basquete, com um CT desse tamanho, o quanto é fantástico, é maravilhoso. Eu acho que você que passou toda essa fase aí, né, cara? A tua vida aqui dentro, né? Teve essas Vasco, Berlândia, Estados Unidos, tudo isso. Mas isso é muito legal. É muito legal, é muito prazeroso. Eu falo isso também, né? Quando alguém fala da Passalaco, aí eu fico doido. Alguém vai falar qualquer coisa de Franca, não tem como, né? E a gente sente isso do cidadão francano, essa paixão que ele tem pelo basquete. Isso, cara, é fantástico. Acho que isso aí é muito jóia. Ô, Cris, você sabe que o melhor amigo do meu pai, ele foi muitos anos, se eu não me engano, 30 anos, gerente da Passalaco. Sério? Aí, ó. Eu chamo ele até de tio Armandinho Melani, Armando Melani Filho.
E é o melhor amigo do meu pai, e assim, a gente tem um relacionamento, eu lembro da gente direto tomar café e comprar colchão e fazer as coisas na Passalago. Legal. Porque o tio Armandinho Melano, e aí depois o Kiko passou a me vender os colchões. Tudo certo, é isso aí. Dormir bem. Tá dormindo bem. O mais importante é isso, tô dormindo bem. Tá dormindo bem. É isso. Deixa eu te falar uma coisa, eu entrei na Passalaco, eu trabalhava num outro ramo, eu entrei na Passalaco como assistente, depois eu fui supervisor, depois gerente de parte industrial, depois de colchão e depois eu fiquei na direção. Certo. Então, cada fase, eu tinha uma fase diferente na minha vida. Mas a gente demora um pouquinho para trocar, para virar chave, né? Sim. Quando a gente anda. E aí a gente estava conversando aqui antes, você falou, eu sempre já cresci com aquela pessoa, você vai ser treinador, hein? Você é armador, hein? Você é a cabeça pensante do time, você vai ser treinador. Como que foi? O que mudou? Você falou, você foi para os Estados Unidos, você aprendeu outras coisas, mas como que foi essa transição? Quanto foi importante essa mudança para você e como foi? Cara... Porque não caiu no colo, né? Não, cara, foi uma coisa que foi acontecendo, eu estava na parte administrativa, aí o pessoal falou, pô, a gente queria que você assumisse, na época eu falei, o Lula era o técnico, ele vai ser supervisor e tal, e foi um desafio enorme para mim, porque a gente estava num momento de dificuldade imensa financeira, então nós fizemos um time um pouco mais enxuto, mas eu tive a felicidade de pegar jogadores assim, com uma hombridade, com um caráter que foi fantástico. Foi um ano que nós, com um time mais enxuto, nós somos o 3º lugar do Paulista, nós somos o 3º lugar na fase de classificação, a torcida voltou a lotar o Pedrocão. Então, tudo isso que nós passamos, eu sou muito grato a esses jogadores. É quando eu falo que não é só o ganhar. É o fazer com a... Eu brinco que é com a cara de franca, mas é o fazer com os valores que a gente tem. Disciplina, comprometimento, ética e moral pelo bem comum, deixar tudo em quadra, porque aí a torcida abraça. Você pode perder, mas se você deixar tudo, ela vai abraçar. Exatamente. Ela vai abraçar, ela sente isso. E tem um nome disso aí, né? Paixão. Paixão. Né? Então, Paixão. O sócio-torcedor, que até hoje o SESI Franca Basquete tem uma percentual que vem muito do sócio-torcedor, que nunca abandonou o time. Até nas vacas magras. Como jogador, como técnico, todo mundo teve que abraçar de fato a causa. Eles como quadra, certo? E os patrocínios, a diretoria, o extra-quadra, tão quanto importante. A gente sempre valorizou isso aí. Sem dúvida. Foi uma fase... vieram depois, Christian, nós tivemos aqui o privilégio de receber alguns jogadores de NBA. Exato. Teve a contratação do Leandrinho, tivemos jogadores de seleção brasileira depois dessa fase. Né? Sem dúvida. E isso, cara, depois que eu me tornei técnico, eu visualizo o quanto a parte tática é importante. Claro que é. A parte física é importante. Claro que é. Mas o mais importante é a gestão de pessoas, é o relacionamento, é você prezar com ética e moral pelo bem comum. Sabe por quê? O time ele está acima de todos nós. O time é muito acima de mim, é muito acima do presidente. O time é muito acima de qualquer um de nós. A empresa, ela está acima. Ela está acima de qualquer um de nós. Então, quando você enxerga isso e aqueles que estão do lado passam a ter esse entendimento e cultivam, né, esse cuidado, cara, as coisas vão fluindo de uma forma e aí entra no processo. O processo, cara, foi muito rápido. Eu tô como técnico, esse é meu 8º ano, então tem 7 anos e meio. Se você pegar as vitórias que nós tivemos, 4 títulos paulistas em 6 finais, 2 títulos brasileiros em 3 finais, título da Liga Sul-Americana, título da Champions League, título mundial em Singapura. Cara, mas como que você fala, por quê? Qual que é o segredo? Eu acredito que não tenha segredo. É exatamente o envolvimento, é prezar pelos valores que são fundamentais e que fizeram uma história de mais de 60 anos ininterruptos de uma equipe como com rivais, com concorrência. Por exemplo, a concorrência. Também trabalha horrores, né? Horrores, Trabalham? Você estava falando agora aqui, né? Do time da Alemanha. Exato. Você estava acompanhando eles? Exato. Então, depois que a gente voltou, o time da Alemanha é um timaço, cara. Timaço. Telecom bom. Então, assim, foi acreditar no processo, sabendo onde estava o nosso propósito. Qual foi a importância do teu pai em tudo isso quando você assumiu, cara? Cara, meu pai, no momento que eu assumi, ele sempre falava pra mim, você tem que ser técnico, porque você tem um relacionamento melhor que o meu. Mas o meu pai, mais manso, cara, mais bonzinho. Ele foi muito inspirador
porque ele me deixou um legado. E é um legado que eu não quero abrir mão. Que é exatamente dos valores que ele não abria mão. Eu já saí de quadra depois de derrota e fui elogiado por ele, e o time foi elogiado. Nós fizemos bem feito, nós deixamos tudo em quadro, o time também teve mérito. E eu já saí depois de vitória e levei uma dura, uma bronca gigantesca. Pô, nós ganhamos, não interessa, nós não cumprimos com os valores que nós tínhamos que cumprir. Então ele não abria mão disso. E até meu pai, né, o Hélio Rubens foi talvez não, ele foi o cara mais vitorioso do basquete brasileiro. Sem dúvida. E eu não tenho dúvidas que é exatamente porque ele nunca abriu mão dos valores que ele tinha dentro que legal, com ele, cara. que ele carregava com ele. E aí se torna menos difícil de estar buscando os resultados, as vitórias e os títulos. E aí você chega jovem, né? Da minha idade, né? Super jovem. Conquistou tudo isso nesse período tão curto. Como que a gente chega agora e diz, e agora? Qual que é o próximo passo? E como que a gente mantém essa motivação? Porque a gente diz muito isso, né, dos times. Quando eles chegam no auge, eles caem e a gente já viu o Franca Basquete já tá voando. Como é uma venda também, né? Como uma venda. Você bate a cota, eu trabalho a meta, né? Aí ele vem com as metas maiores. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas olha só, eu acho que a gente tem que levar para o próximo nível, não tem? A gente não pensa nisso, nessa evolução? Sabe o que é o mais fascinante na nossa vida? Eu acredito firmemente nisso. São os desafios do presente. Cara, o que nós passamos foi fantástico. Mas o desafio agora é o quê? É a gente fazer um baita podcast legal. O desafio agora é o treino de amanhã. O desafio é o jogo de amanhã. Então, assim, é você encarar os desafios que vão aparecendo no momento presente com a maior intensidade. E é outra coisa que eu queria falar. Hoje eu, inclusive, falei isso para os jogadores. Se você pegar o documentário do Chicago Bulls, o que mais impressionou é como o Michael Jordan se motivava. Ele criava motivação, amigo. Christian, ele ia para um jogo considerado um jogo fácil. Aí, para ele criar motivação, ele fala no jogo. A primeira que todo mundo fala é que ele entrava em quadra como se ninguém tivesse... Como se quem estava ali nunca viu ele jogando. Então eu vou fazer por esse povo aí, vou mostrar quem é o Michael Jordan. A segunda, hoje não vou jogar contra... o Christian, que no rachão das férias, ele ganhou de mim no 3 contra 3 lá e brincou. Você não é o Michael Jordan? Então hoje eu vou mostrar para ele que ele criava motivação. Hoje eu vou fazer pelo meu segurança que está com uma doença, uma enfermidade. Hoje eu vou fazer pela minha filha, que é aniversário dela. Cria motivação, amigão. Acha motivação, porque motivação, nós somos cheios de motivação. Que motivação maior do que você fazer por um amigo, por um filho, por um pai? Não tem. Cara, vou lá treinar pela minha filha, cara. Vou lá dar treino pelas minhas filhas, pelos meus amigos, pelas pessoas que curtem meu trabalho. E o Franca passou num processo, eu não posso deixar de comentar, né? Eu queria que até o Elinho pudesse compartilhar isso com vocês aí tudo. Franca teve uma invencibilidade de 46 jogos. Isso. Então, e aí? Estamos invicto, né? Foi e eu escutava... Quando vai cair? Você lembra? Eu estava falando... eu escutava isso aí, todo mundo falava... Eu falei, até onde vai? Até onde vai? Como? Exatamente. Eu ficava pensando, se eu fosse... Porque eu estou num cargo de direção, não sou coach, né? Pelo amor de Deus, tá uma inspiração aqui para todos nós. Mas eu falo, como que você consegue, cara? Cara, mas... Como é que foi manter? Como é que foi isso? Mas assim, primeiro que não é um trabalho só do técnico, é multifatorial. São vários fatores e todo mundo zelando por aquilo. Agora, tá muito enfronhado, né, na motivação. Pô, estamos a 20 jogos invictos. Mas o recorde é 35. Mas o recorde não sei de quem é 39. O outro recorde é 43. Do NBB é 26. Então nós temos que fazer. Só que ao mesmo tempo, não é só focar no recorde. Você tem que focar no dia a dia ali. No treino a treino, naquilo que a gente tem que fazer. Como é que nós vamos defender aquele time? Como é que nós vamos atacar contra aquele time? Como é que nós vamos cobrar? E aí, quando eu falo é multifatorial mesmo. É dentro e fora da quadra. É a diretoria zelando. Salários, obviamente, em dia. O cuidado com o ginásio. A torcida presente, porque o jogo virou um entretenimento muito bacana. Os parceiros e patrocinadores envolvidos com aquilo. Então, assim, eu falo que o sucesso ele é multifatorial.
Não depende só do Elinho, ou do Quinho, ou do Christian. Depende de todos nós. E aí está uma das coisas mais difíceis, né? Porque nós, como seres egoístas, porque todos nós temos o nosso egocentrismo, total. Nós como centro do mundo, né? Sim. Mas o saber que o nosso está na frente do eu, né? Do bem maior, o nosso está na frente do eu. E eu acredito que essa equipe nossa que conquistou esses 46 jogos, não só por ser uma grande equipe, ela cuidava e tinha muito isso. Cara, e o legal é que cada jogo era uma história diferente. Então, 46 jogos invictos, ganhando de 10, 20 pontos. Mentira. Nunca teve isso. Nada. Tivemos jogos, inclusive eu estava presente fora, bola no último segundo, prorrogação, cara, o Jorginho chutando os 3 lá contra o São Paulo, falta, então, o Benetti deu a falta, 3, tem que fazer os 3, senão perde a vencibilidade. É isso aí. Então, a superação disso aí, depois acabou ficando uma coisa histórica, foi marcada para o basquete mundial, né? Porque isso aí... isso não acontece... Não é que não acontece fácil, não. Eu acho difícil acontecer novamente, para ser sincero. Exato. Porque foi uma coisa incrível e culminando com um título, né? Em Singapura Mundial, que também foi uma coisa assim... Se você visse a forma como os jogadores saíram do vestiário aquele dia... É digno de eu me emocionar, cara. Da fala que eles tiveram, do Lucas Dias como capitão, porque eu dou a preleção e saio. Eu até achei que a minha preleção foi boa, eu não achei ela ruim, não. Mas o jeito que o Lucas se posicionou e os outros jogadores falando dentro do vestiário ali, obviamente estava do lado de fora ouvindo, falei, cara, nossa, eu não sei se nós vamos ganhar, mas que o Telecom bom vai ter que sofrer, vai ter que sofreu, fazer né? muito. E ele sofreu. Foi um dos jogos mais incríveis que eu vi. Eu tava vendo ele e na hora que ele apitou e que eles tinham ganho antes de ele voltar. Ele saiu comemorando, eu falei pra minha esposa, Fernanda, eu não acredito. E aí voltou. O Murilo tava chorando do meu lado, no ginásio. Murilo chorando, eu falei, calma, não acabou. É de arrepiar só de lembrar. Não acabou. Isso vale pra vida, né? Não acabou. Aí eu falei, não acabou. E aí... O segundo ponto 9, o árbitro veio até mim e falou assim, eu falei, não pode ter acabado, porque eles pegaram a bola com 26.8, a hora que estava em 23, o cara arremessou e você apitou, aí o árbitro falou, eu vou revisar. Aí ele voltou e falou, você tem 1.9, um segundo ponto 9. Mas sempre dá tempo, 1.9 é muito tempo. E aí assim, ó, é um filme, né? É um filme. Eu acho que uma hora alguém vai fazer um filme disso. A gente já tinha uma experiência da Batalha de Córdoba, né? É verdade. O sul-americano que o Franca jogou. E eu tive a oportunidade também de acompanhar o time, como torcedor sempre. E a Córdoba foi um jogo dificílimo também. Ginásio escorregava, parecia manteigado. Aquela catimba da Argentina. Franca ganhou o primeiro jogo na cidade de Franca e depois foi para Córdoba para ganhar um. Perdeu o primeiro no sabão que tava aquele ginásio, 40 e poucos graus. Então teve a Batalha de Córdoba, né? Então vai juntando as pecinhas, agora tá na hora já de fazer um documentário mesmo. Tá na hora. Esse merece documentário. Merece. Esse daí merece documentário. A Batalha de Córdoba, esse do Mundial merece documentário. 1.9, né? 1.9. É 1.9. Pode ser até 1.9, né? 1.9. 1.9. E aí, a hora que a gente tava conversando ali fora, é uma cena que a gente vê frequentemente, né? Faltando 1 segundo, 2 segundos, o treinador chama a equipe, mas é difícil acontecer, né? É muito difícil. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, e eu vi ele falando, toca a bola no Lucas Dias. Conta aí, conta você. É a prancheta, tem a prancheta. Abre a prancheta. A hora que eu pedi o tempo, que o árbitro veio e falou 1.9, eu já tinha passado a jogada. E foi uma coisa que, antes de sair do hotel, eu comecei a escrever a estratégia do jogo num papelzinho de caderno. E aí eu comecei a escrever, a gente tinha 5 jogadas de final de jogo. Eu escrevi a primeira, que é uma antiga nossa, que eu chamo de triângulo. Escrevi a segunda, que fazia 15 dias que eu tinha colocado ela para o time, que nós apelidamos de Mônaco, eu trouxe da época da seleção, que nós vimos na seleção, eu gostei, peguei e tal. E aí, você não me pergunte por quê, a terceira, a quarta e a quinta eu não escrevi no papel. Tipo assim, parecia que era uma coisa... Depois que eu fui ver, depois do jogo, eu falei, caramba, eu não escrevi nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Eu já sabia que era aquela que eu iria utilizar caso precisasse. E no tempo, a hora que eu coloquei, a gente tinha treinado essa jogada, obviamente, e no treino, o David deu um passe pro Lucas, numa das vezes, antes dele virar. Então, no tempo, eu ainda falo pro David,
Wait until he turns. Espera até ele virar. E aí eu falei, Lucas, você vai pegar, bate e vai pra cima, cara. Não tem o que fazer. Mas pega mais embaixo pra você pegar mais próximo da cesta. E ele fez um fade away, que a gente chama. Que é um jump caindo pra trás. E eu falei, pô, você saiu do banco, né, do tempo. Você já sabia que você ia fazer o fade away? Ele falou, já sabia, coach. Eu ia pro fade away mesmo, porque é bola carro-chefe dele. Ele arremessa alto, 2 metros. Ele tem 2,6 metros, arremessa por cima da cabeça. Então, assim, foi incrível. Passou por cima do muro de Berlim e caiu. Exatamente. Foi bem isso, foi bem alto. E eles ficaram incrédulos, né, cara? Porque, além da comemoração nossa, de ter uma bola dessa, já é bola para você falar 2 anos seguidos da bola. Numa final de Mundial, velho, é repercussão mundial. É repercussão mundial. Né? Eu recebi coisa no Instagram de outros técnicos da Alemanha que jogam contra o Telecom Bom. Eu recebi ligação de cara do Canadá, eu recebi ligação da Argentina, do Uruguai, ex-jogadores nossos de Franca, me mandando mensagem, parabenizando. E para ser muito sincero, até hoje eu não consegui responder as mensagens. Lógico. Cara, não deu, velho. Não deu tempo, porque graças a Deus, foram muito. E dormindo bem. Dormindo bem. Você tem... Eu fico pensando assim, porque é uma coisa com uma repercussão que eu acho que é infinita, cara. É infinita. Esse título. É pro resto da vida. É pro resto da vida. E ainda mais da forma como foi, né? São poucos os momentos que acontecem igual esse. A gente conversou hoje. Foi o mais importante da carreira? Foi? Não por ser um mundial, mas eu digo por tudo que aconteceu. O contexto total foi mais importante. Porque por ser um mundial, por ser faltando 1,9 segundos, por eles terem entrado na quadra comemorando o juiz, hoje em dia ele pode rever. O juiz reviu, tinha 1,9 segundos. Por ser do outro lado do mundo, por ter o público de Franca parado, e não só de Franca, o público no Brasil todo mundo assistindo, vendo uma final de Mundial. Então, assim, é uma repercussão, cara, que é indescritível. Então, hoje a gente vai jogar em algumas quadras, tem outros jogadores perguntando como é que foi lá, sabe? Outros técnicos, me conta como é que foi. Você daria falta de novo? Você não daria? Como é que a gente faria? Então, assim, é uma repercussão incrível e a gente tem que curtir muito, porque não é todo dia que acontece, não, muito pelo contrário, é muito de vez em quando. E como que é o Elinho, fora de tudo isso? Casa? Cara, eu sou um cara otimista pra caramba, sou um cara que gosto de cuidar da energia boa, um pai de 2 filhas que são incríveis, eu amo, marido de uma esposa, da Cris, que está sempre do meu lado para tudo, gosta também de estar junto nas vitórias, nas derrotas. Ela é uma pessoa que, na hora de cobrar, ela me cobra firme, na hora de valorizar, ela valoriza sem bajular. Então, assim, eu sou um cara super otimista, do bem, que adoro estar perto dos amigos o tempo todo. A gente tem turmas que a gente está sempre juntos para cuidar das coisas, e eu gosto de cultivar essa boa amizade, essa energia boa, esse otimismo. Às vezes tem gente que fala, pô, pela sua profissão tem gente que corneta, né? Eu falo, cara, eu trabalho para os otimistas, eu trabalho para os caras que têm energia boa. Sempre vai ter gente falando mal, né? Pô, isso daí vai ter. E, na verdade, cada um é senhor de seu destino. Você quer remar na onda de falar mal? Vai lá, rema você. Eu sou a onda de falar bem, cara. Falar bem, enxergar o lado bom. Exatamente. Até nas derrotas. Sabe por quê? Você não bate a meta todo dia, mas se batalha todo dia para bater a meta. Sim. E assim tem que ser. E você falou um negócio. E do outro lado tem um time, né? Do outro lado tem quem trabalha também. Baita de um time. Exato. Nessa sequência de vitórias, você imagina a motivação. Você estava contando aqui e eu não quis cortar. Mas imagina a motivação que eles vinham aqui. Gigante, cara. O time de São Paulo é um timaço. Timaço. Então você imagina o que vocês estavam enfrentando aí no dia a dia com isso aí. É muito isso. E essa força da superação, por exemplo, no primeiro jogo, nós perdemos a final do Brasileiro. No segundo jogo, em casa, fomos para São Paulo jogar contra o São Paulo Futebol Clube. No segundo jogo, Lucas Dias foi fazer uma cirurgia, apendicite. Nossa. Perdemos, se não o principal, um dos principais jogadores nossos. Em São Paulo, isso dentro da final Paulo, já. O Lucas Dias, capitão do time, cracaço de bola e tal. Aquilo gerou
por incrível que pareça, o Lucas não se martirizou, ele mandou uma mensagem do leito do hospital. Galera, tô com vocês, porra, vamos ganhar essa porra e tal. Eu falei, caralho, cara, parece que... Como é que pode? E ali, no outro dia, ele foi no treino, chegou chorando, falou, cara, só quero falar pra vocês. Ele usou essas palavras. Às vezes a gente fica se apegando a pequenas coisas, a uma crítica, a uma coisa. Cara, hoje eu tô fora do time, eu queria estar no time, mas façam por nós, cara. Ele gerou coisas boas ali pra nós, sabe? Então, isso é muito legal, é muito incrível. A gente estava falando aqui antes, nessa questão, né? De falar das coisas boas, né? Tem que falar das coisas boas. A gente chega em casa e só reclama. É isso, cara, lembra das coisas boas. Vamos chegar ao lado bom das coisas. Eu acho que é isso aí. Com certeza isso aí gerou um impacto no time ali que... Gerou, cara. Nossa, monstro. E você sabe que a preleção do quinto jogo, eu não falei nada de parte tática. Eu falei... Também tá nas palestras que eu dou. Eu falei de alguns pontos estratégicos. Então eu falei de privilégio, você pode enxergar como privilégio ou como um problema. Né? Pô, tô na final. 6 mil pessoas vão me assistir. Milhares estão em casa assistindo. Fora de casa. Não, nós trabalhamos, treinamos, temos fé em Deus, vamos para cima. Privilégio. A nossa equipe aprendeu a lidar um com o outro. Eu aprendi a lidar com o mau humor de um, o outro aprendeu a lidar com a minha cobrança, o outro aprendeu a lidar com um cara que no treino ele cobra mais. Isso é mérito. A nossa equipe. A outra, a raça, a determinação. Eu levei os 3 troféus da equipe que nós tínhamos ganho já no ano. E eu falei, nós já demonstramos que a gente teve mais raça e determinação que o adversário. Hoje é mais um dia para a gente demonstrar. Aí tá a prova. Ó. Esses 3 troféus são provas, porque raça, muitas vezes você só consegue distinguir comparando. E ali eu falei, nós já demonstramos, então nós temos que entrar. Se você faz uma vez bem feito, você pode fazer sempre. Vamos demonstrar a raça que esse time aqui tem, já demonstrou. E o último que eu falei é o objetivo final. Eu falei que eu fui dar um beijo nas minhas filhas, né, antes de sair de casa, na minha esposa, e a hora que eu estava saindo, eu olhei para uma foto do lado, desse tamanho que eu tenho lá em casa, depois do título da Champions, nós, no meio da quadra, com os familiares ali, todo mundo junto, com a torcida atrás, nossa, que eu tava louco para tirar outra foto daquela. E aí todo mundo já, é isso, vamos tirar outra foto, então vamos entrar para arrebentar e tal. Como é que outro time ganha aqui em Franca? Não ganha. Não deu tempo do São Paulo respirar na quinta partida. Sendo que o São Paulo ganhou a primeira aqui e a quarta aqui. Franca ganhou as 2 lá. Então tava tudo ao contrário. Tava. O São Paulo nunca campeão da NBB. Franca já tinha sido, poderia ser bi e foi. Então foi um fator motivacional, nós da arquibancada, tão forte demais, que não tinha como derrotar a equipe do Franca. Meu filho disse que é pé frio, que ele veio no jogo esse quarto jogo que perdeu aqui. Não, pode trazer, E ele que pediu, pai, faça essa pergunta pro Elinho, é mais fácil dormir antes ou depois? Vini, tá feita a pergunta aí. O dormir antes foi muito difícil. Depois, na verdade, quando ganha, a gente saiu para comemorar. Né? Aí dorme fácil. Aí dorme tranquilo. Mas dorme tranquilo. Mas como jogador, às vezes eu chegava em casa, tinha mais dificuldade para dormir, aquela coisa e tal. Como técnico, eu chego em casa depois dos jogos, me dá exaustão, cara. Então eu capoto, mas aí eu acordo muito cedo. Porque quando eu acordo, seja para ir no banheiro ou com algum barulho, alguma coisa... Te acorda. Me acorda e aí eu não consigo dormir, porque eu começo a pensar nos erros e acertos do jogo. Então, como técnico, é mais difícil de eu dormir do que como jogador. Você vê, né? Faminto, né? O bicho gosta de basquete mesmo. Né? Aquela foto lá, quem sabe a gente vai ter outras em breve daquela. Se Deus quiser. Aquela foto ficou demais, assim, eu adorei. É bem legal. Eu tenho certeza aí que todo mundo, cara, ficou muito orgulhoso no Brasil inteiro da forma como foi. Mesmo quem não acompanha o basquete, eu vi muita gente... Você viu o que aconteceu hoje? Você viu da forma como foi? Então foi demais, assim. Isso aí. Foi muito bacana. Pra contar. Eu falo que não é só ganhar, é história pra contar. Não, é história pra contar. Falou. Como, aqui outro tema que eu gosto muito, que a gente trabalha lá, a gente tem mais de 120 colaboradores direto. Nossa. E vocês aqui também são uma empresa, né? Sim. Com todos esses colaboradores. Como que é essa gestão das pessoas, né? A gente falou muito sobre a questão do feedback, né? E acredito que você deve passar muito para os jogadores. Como que você faz isso? Eu acredito firmemente que o feedback ele é fundamental. Exato.
E principalmente que o feedback sirva para gerar potência naquele que você está dando feedback. Legal. Aí você fala assim, mas então só você que passa o feedback? Eu recebo feedback, cara. Eu recebo feedback dos meus amigos, eu recebo feedback dos meus jogadores, eu recebo feedback da minha comissão técnica. E desde que ele seja respeitoso e verdadeiro, cara, pô, mas será que quando você faz uma crítica ao jogador, esse feedback gera potência? Tem que gerar. Porque eu estou fazendo uma crítica coerente. Está combinado de fazer uma dobra no fundo da quadra. Não fez? Porra, eu estou falando para você que é para dobrar no fundo da quadra. Eu estou te dando um feedback. A próxima ele vai dobrar. Vai gerar potência, vai gerar vontade, vai gerar desejo de ir lá e executar. E eu pego uma frase que eu sempre ouvi também. Eu reclamava às vezes, né? Meu pai dando feedback duros, contundentes. Ele falava, o dia que eu parar de conversar com você, de falar com você, começa a se preocupar. Enquanto eu estou falando, é porque eu estou acreditando em você. E eu acredito que dos outros em relação a mim também. Eu conto outro dia, eu até tenho nas minhas mídias sociais, o Steve Kerr falou numa entrevista coletiva, técnico do Golden State Warriors, que o Draymond Green chegou para ele no meio do jogo e falou, coach, sua linguagem corporal tá péssima, desse jeito nós não vamos ganhar. E ele falou, pô, é verdade, vou mudar agora. Mudou e eles ganharam o jogo. Na coletiva ele falou, eu recebi um feedback do Draymond Green, né, que é um dos capitães do time do Golden State. Aí você fala, pô, mas o técnico recebeu, qual o problema? Que milindre besta, qual é o egocentrismo que a gente não pode dar ou receber feedback, desde que seja pelo bem maior, pelo bem comum, que seja de forma honesta, coerente, pode entrar, receber feedback, passar feedback à vontade, porque vai gerar potência. É verdadeiro, cara. É verdadeiro. Eu tô te dando feedback verdadeiro. Vai gerar potência. Achei sensacional isso, que vai gerar potência. A gente trabalha, a gente gosta muito de passar feedback. E cada pessoa absorve de um jeito. É verdade. E aí você tem que saber como é que você vai potencializar a pessoa, né? É isso aí. Você falou isso aí. E agora eu vou te contar outra história que a gente não comentou. Eu já tive que a minha supervisora chegou para mim um dia, depois de uma reunião, e falou, ô Cris, a reunião que você fez não foi legal. Você tocou num ponto assim, 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 e não foi muito bom. Da próxima vez, deixa esse ponto comigo, que eu posso conduzir melhor. E na hora eu falei, cara, como assim? Por que ela tá falando isso pra mim? E aí eu fui embora pensando nisso. Verdade, isso aí aconteceu esse ano, Marquinhos. E depois eu chamei ela no outro dia e falei, é verdade. Você tem razão. Você tem razão. Toca aí. Que legal. E fluiu. Então cada um tem um tempo para assimilar. É isso. Mas desde que seja honesto e desde que você está direcionando para a pessoa. E a outra coisa que tem você falou... Tem o CNPJ, CPF, né? Exatamente. Você também... Exatamente. Toca, meu. E acho que é muito importante outra coisa que você falou aqui do feedback. Desde que seja honesto. Isso. E outra, enquanto eu tô te avisando, porque eu gosto de você, eu quero que você evolua. Exatamente. E agora eu vou usar muito isso, hein? Vou potencializar você com o meu feedback. Pode me dar feedback. Eu quero te dar feedback que eu falei, eu quero feedback de como eu tô na quadra, pode me passar, viu? Isso é muito bom. Você como um líder, você pode me passar bastante feedback. Rapaz, escutando essa palavra de você, eu já vou embora hoje dormir muito feliz. Escuta, e você me contou um pouquinho sobre as palestras. Sim. Como que começou? Foi uma coisa que surgiu natural, porque você é um líder nato. A gente vê que muitas das coisas que eu falei, que você falou, fez sentido para você o que eu falei, fez sentido as coisas que você falou para mim. Acho que essa troca é gigante. E fala um pouquinho, como que surgiu as palestras e como que foi? Cara, as palestras surgiram desde escolas até empresas falando, pô, vai lá conversar com meus colaboradores. Uma vez o jornal aqui da cidade falou, pô, dá uma palestra falando um pouquinho de liderança, daquilo que você prega e tal. E aí começou, cara. E meu pai começou a dar palestra na época dele para o pessoal da Risate, da Ambev aqui de Franca. Sim. E aí o Risate foi um cara muito importante, assim, pro meu pai, que além de ser grande amigo dele, o Risate adorou a palestra, deu feedbacks verdadeiros. Meu pai fez algumas mudanças e foi convidado para palestrar na Convenção Nacional da Ambev. E depois ele deu mais 8 palestras no Norte e Nordeste. E aí começou. Outras empresas chamaram e tal. E comigo foi exatamente assim. Eu comecei e tal. E começou a gerar coisa bacana. E pelas vitórias que foram acontecendo, as outras empresas, pô, vem falar para nós como é que foi isso e tal.
E hoje eu te confesso que é uma das coisas que eu amo fazer é palestrar, porque o feedback que eu recebo após as palestras é muito legal, daquilo dos valores, né, que eu tanto prezo, tanto aprendi e procuro passar. Ao mesmo tempo, nas palestras, eu tenho a oportunidade de ver outras pessoas falando que me enche de conhecimento, de coisas boas. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu adoro é estar palestrando e também ouvindo outras palestras, outras pessoas falando, trocando, que seja tomando um suco, isso, mas trocando esse conhecimento, cara. É muito bom, né? Para mim é muito bom e eu levo muitas vezes para a equipe. A gente conversou coisas aqui que amanhã eu vou falar no treino. Que legal. Que ele vai comentar isso aí, gerar, alimentar o time, que tem jogo amanhã, né? Também tem jogo. Tá convidado, viu? Aí, amanhã? Amanhã eu tô em São Paulo. Amanhã eu tô em São Paulo. Não, mas agora tem jogo direto. Mas eu vou vir aqui, vou vir. Você vai lá para Ribeirão? Eu vou lá. O que vai pagar uma janta? Ele vai pagar uma janta. Eu achei que ia ter uma janta hoje aqui, mas... Não, mas a gente pede alguma coisa rapidinho. A gente agiliza tudo aqui. Deixa eu falar, esse aqui conhece de A a Z aqui para comer. Ele conhece de A a Z. Como a última aqui, finalizando aqui, a gente está chegando uma hora aqui, para não estender muito. Como, Elinho, manter o foco do jogador hoje, uma vida que está tão automática, com 2 cliquezinhos, tudo acontece. Como que você consegue manter a pessoa numa rotina de vida saudável, de alimentação saudável, atividade física e o sono? Cara, eu procuro, hoje em dia, até por conta das mídias sociais, muitas coisas que eu vejo, eu encaminho para os jogadores, além do que eu falo diariamente para eles. Outra coisa, a gente tem regras muito claras na equipe. Então a gente tem uma conversa antes do treino e um grito de guerra. E uma conversa após o treino e o grito de guerra. Durante os gritos de guerra, a gente não usa o celular, por exemplo. É regra. A regra é clara, nós não abrimos mão disso. Legal. E a gente procura cuidar disso, né? Então, eu sempre procuro compartilhar, cara, dormir cedo. Os jogadores, eles mesmos sabem, porque eles sabem que eles vão produzir mais. Quando o cara sabe que ele vai produzir mais, naturalmente ele vai estar cultivando as coisas boas. E isso, sem dúvida, se torna muito importante. Muito legal. Eu vou perguntar a última, eu não ia perguntar. Você mas não aguenta, né? Eu preciso perguntar. Como que você sentiu e por que você não retrucou depois de aconteceu aquela situação lá do Oscar? Do Oscar? Cara, na verdade, quando aconteceu a situação, eu fiquei um pouco inconformado, óbvio, como acho que qualquer todos, pessoa, né? Ou francano ou não francano, mas que sabe o quanto a cidade é incrível. Isso. E eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa que seja bom. Eu não quero focar no que foi feito de ruim. Eu quero focar no bom. O bom é a gente falar as coisas boas da cidade. Então eu falei de forma clara. Eu falei, galera, vamos compartilhar o que você acha especial. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser uma indústria, pode ser um comércio, o que for, cara. Bombou. E, cara, eu me deparei com assim, viralizando, na verdade, uma coisa fantástica. E o que eu achei mais fantástico que viralizar do que qualquer outra coisa foi exatamente a energia que criou na cidade. Da gente valorizar as coisas boas, da gente estar fazendo um pelo outro, da gente estar cultivando essa energia bacana que o francano tem. Então, assim, eu falo que nós fizemos do limão à limonada. Com certeza. E o francano é isso, ele é acolhedor, ele é agregador, tem uma história incrível na cidade, em vários segmentos, comércio, indústria, na música, no esporte. Aqui eu não preciso nem falar, mas são segmentos fantásticos e Franca faz o bem para tantas pessoas, né, por essa energia. E foi isso que eu procurei fazer, focar no bom. Eu acho que você respondeu ele com um beijo. É isso. E foi isso aí. E um abraço da população inteira aí. Todo o Brasil. Cara, foi demais, cara. Foi fazer demais, o melhor, cultivar o bem. Isso, Tapa de luva de pelica. Você sabe que hoje eu tô muito feliz aqui, porque as pessoas às vezes... O pessoal de Franca não, porque o Elinho é um cara que tá atendendo todo mundo aí. As pessoas, todo mundo fala. Eu falei pra ele, ele é muito solícito aí. Responde muita gente, apesar de hoje disso, né? Não consegui, mas acredito, o telefone dele bomba. E é muito legal porque as pessoas que não têm esse contato conseguem ver ele como um superstar, né? Um super-herói, um super jogador. E na verdade é gente como a gente que tem um hábito e uma rotina e que vem construído tudo isso aí. Christian, eu vou te falar, cara, eu sou
bom, o que é até suspeito que a gente é amigo, tem intimidade de amigo mesmo. Uhum. Eu sou um cara de hábitos simples, um cara que eu falo que o melhor da minha profissão é eu poder conhecer as pessoas. Porque por ser uma coisa pública, as pessoas conseguem chegar até mim e procurar fazer o bem, cara. Enxergar o lado bom das coisas, até numa dificuldade. Perdemos um jogo, onde nós erramos, o que nós podemos fazer para melhorar? Dou um feedback verdadeiro, recebo um feedback verdadeiro. Então, assim, as coisas simples são mais bonitas, são mais fáceis, são mais práticas. E eu fico muito feliz de poder estar curtindo os momentos que a gente tem curtido, trabalhando, vivenciando, se envolvendo com as pessoas. E para mim foi uma alegria, um prazer enorme participar do podcast. Muito obrigado. Elinho, não tem nem como te agradecer. Valeu. Marquinho, obrigado demais. Fez a ponte aí. Tomara que a gente encontre várias vezes aí, possa bater longos papos aí. Com certeza, tá, prazer gigante estar aqui, ainda mais com essa fera, com você também, obrigado, né? Já está no 9º mês, eu acho que daqui a pouco nós vamos estar falando 9º ano, né? Tomara. De podcast. Parabéns. Eu quero ir de novo. Você vai vir de novo. Aí, ó. Fechou. Tá marcado. Então tá, aí vai ter um bar com um sushi bonito. Bar de sushi, fechou. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês aí. Esse foi o podcast especial do mês de dezembro. Elinho, muito obrigado. Marquinho, Quinho, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos vocês. Valeu! Valeu! Valeu!